Inclusive, né, foi divulgada aquela pesquisa Quest que traz o nome de Flávio Bolsonaro, que tenha mais intenção de votos do que o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como essa notícia chegou no Centrão e também na direita? Olha, chegou com alguma surpresa e algum desconforto, Soraya, principalmente no Centrão, mas claro que aliados de Flávio Bolsonaro acharam que a pesquisa, então, é boa para ele. A leitura geral foi o seguinte: o sobrenome Bolsonaro tem sim ainda potencial de alavancar, então, uma pessoa na corrida presidencial. Com isso, os aliados do senador Flávio Bolsonaro veem que o filho do ex-presidente saiu fortalecido dessa pesquisa, justamente porque se mostrou o candidato mais competitivo da direita, saiu à frente, como você disse, em todos os cenários, inclusive na frente de Tarcísio de Freitas. Então, a leitura é que há espaço para trabalhar, a leitura dos aliados de Flávio Bolsonaro, e que, como ele tem potencial para chegar no segundo turno, é um nome que deve se viabilizar cada vez mais. Já os caciques do Centrão e alguns aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veem com mais resistência esse resultado, principalmente por conta da rejeição. Para a gente ter uma ideia, eu tenho alguns números aqui. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição em torno de 60%, parecida com a do pai dele, também em torno de 60%. Já o presidente Lula, que vai tentar a reeleição, ficou com a rejeição ali na casa dos 54%, e Tarcísio de Freitas, 47%. Então, qual é a leitura do Centrão? O Centrão acredita que o cenário está muito favorável à reeleição do presidente Lula e ao Palácio do Planalto. Inclusive, entendem que não estão sendo feitos ataques diretos a Flávio Bolsonaro, justamente porque o Palácio prefere concorrer contra Flávio do que contra Tarcísio, já que tem essa rejeição, portanto, um teto de votos. E o Centrão acredita que num segundo turno tem mais espaço para trabalhar com Tarcísio de Freitas, que conseguiria trazer um eleitorado mais de centro e não tem uma rejeição tão alta. Já os aliados de Flávio Bolsonaro dizem que dá para trabalhar ainda essa rejeição. Então, está tudo meio incerto ainda, tudo nesse campo Centrão meio desconfiado ainda da candidatura de Flávio, mas o fato é que eles levaram sim um susto com os bons resultados do senador frente aí às pesquisas de intenção de voto. Só para a gente destacar também a rejeição de Ratinho Júnior, 39%, a menor de todas nesse cenário, e que para o Centrão ainda é o segundo candidato, a segunda via, digamos assim, o segundo favorito depois de Tarcísio, caso ele realmente não concorra. Soraya. O jogo está total em aberto. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações também de bastidor, e eu já vou convidar você a acessar o site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e lá na seção de colunas da Beatriz Manfredini, que esse tema já está lá detalhado. Caciques veem fortalecimento de Flávio com pesquisa, mas embarram em rejeição. Vamos trazer esse tema também para a análise dos nossos comentaristas, Deise Ciocari e Cristiano Vilela. Bom, Vilela, a gente já está vendo que Flávio Bolsonaro está se movimentando para tentar contornar aquele certo ceticismo do começo, principalmente em relação ao mercado, e encontrar aí um nome de força para ser possivelmente seu ministro da economia, né? Aliás, a Bia até trouxe que ele quer também continuar com o nome de Paulo Guedes ali, pelo menos nesse caminho, ou na visão dele, como era naquela época, né? Pois é, Soraya, é natural que todo mundo vá aí tentar fortalecer o seu nome, colocar as suas credenciais, e quando se trata de Flávio Bolsonaro, a vinculação ao pai, ao ex-presidente Bolsonaro, ela pesa bastante, e no momento em que se faz ou que se constrói uma possibilidade de anunciar Paulo Guedes como um eventual ministro da Fazenda, é algo que vai passar a fazer com que a sua candidatura passe a ser bem vista dentro do mercado, já vista que o ex-ministro é um nome de grande prestígio junto a esse segmento. Eu vejo que o ponto, especialmente das avaliações políticas feitas pelo Centrão, feitas pelos atores políticos, ela se dá justamente na guerra de rejeições. E o fato é que hoje nós temos a rejeição a Lula e a Bolsonaro, e aí eu identifico toda a família Bolsonaro como sendo as principais rejeições que nós temos atualmente no país. Então, num primeiro momento, num cenário de primeiro turno, é natural que nós tenhamos esses dois nomes sendo os nomes que vão despontar. Primeiro o presidente Lula, que tem uma popularidade bastante consolidada, e depois, no caso, Flávio Bolsonaro, que é o nome da família Bolsonaro. Agora, no segundo turno é que são elas. O segundo turno, ele vai fazer com que aquele candidato que tem uma menor rejeição, ele acabe sendo mais bem visto
para a construção de uma frente ampla do ponto de vista político. E aí, nesse sentido, o nome dos demais pré-candidatos, esses governadores todos, Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado, são nomes que têm uma taxa de desconhecimento muito maior, algo que no contexto eleitoral será relativizado, haja vista que será esse o grande assunto da política brasileira, e todos eles têm uma taxa de rejeição muito menor, o que pode dar margem para ainda ter um crescimento em relação às intenções de voto que hoje são liderados pelo presidente Lula. Deise Ciocari, essa aproximação do Flávio aí com empresários, representantes do mercado financeiro, ela imagino que seja positiva. Por outro lado, ainda é muito cedo, né, para a gente ter um tipo de avaliação em cima do que ele pretende fazer em relação ao cenário econômico. Não tem nem programa de governo, ainda não se sabe nem que tipo de alinhamento que ele vai ter quando efetivamente iniciar a sua campanha. Então, me parece que esses, entre aspas, soluços do mercado são meio que naturais no primeiro momento, a partir do surgimento do nome dele. E aí depois é que a gente vai saber qual é o programa de governo, para que lado que ele vai, até para o mercado se comportar como deve, não? Exatamente, Nonato. O fato é que o mercado financeiro, ele reagiu negativamente ao nome do Flávio Bolsonaro, né? Entendeu ali que havia implícito no nome dele uma certa imprevisibilidade, e imprevisibilidade é tudo que o mercado não quer, né? Mas aí o Flávio, nesse momento, eu acredito que ele age de forma correta, porque ele vai lá, conversa com esses atores e tenta acabar com qualquer tipo de dúvida. Agora, o grande desafio do Flávio daqui para frente, se o nome dele se consolidar, é justamente esse: começar a montar uma imagem que se desligue, ou pelo menos que não esteja tão vinculada ao pai dele, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Flávio, ele tem que começar a construir uma persona política. Então, essas primeiras conversas com o mercado financeiro talvez sejam inclusive para isso, para começar a entender o que ele pode mostrar no ano eleitoral. E aí eu acredito que o Flávio acerta. Quando ele faz esse movimento, quando ele percebe que houve uma reação negativa, e ele começa a construir esse personagem para se distanciar um pouco simplesmente de ser o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que o Flávio, nesse momento, ele acerta. 8h40.